O Bolsonaro, depois que aprovou essa lei, todo mundo viu que o governo planejava fazer quarentenas, fazer lockdown, fazer fechamentos, fazer vacinação, comprar remédio e tudo mais. E já viu os boatos de que determinados locais precisavam ser fechados. Então o governo já falava em fechar, cinemas, fechar centros de convenções, fechar áreas de show, clubes e em proibir aglomerações. Quando o governo começou a dizer que tinha que proibir as aglomerações ainda no início de 2020, com base nessa lei 13.979, o Bolsonaro e várias outras pessoas da sua equipe disseram: olha, esse ano 2020 não pode ter carnaval. A gente precisa proibir o carnaval em 2020. Aí foi aquela briga, aquela confusão. Não, tem que ter carnaval. Olha só, em 2020, antes do carnaval, o governo já estava preparado para enfrentar a crise. E uma das coisas que tinha que fazer, segundo a lei, era proibir aglomerações, proibir ajuntamento de pessoas em espaços fechados. Porque o problema da Covid, ela se espalha onde tem aglomeração de gente, principalmente em locais fechados. Mas aí veio a turma do para com isso, deixa isso pra lá, não é assim. A turma do carnaval. Quem? Todo mundo que ganha dinheiro com o carnaval foi contra o Bolsonaro. Todo mundo. Principalmente ela, Dona Rede Globo. E o Bolsonaro foi malhado de todos os lados, porque todo mundo queria a realização do carnaval. Ora, minha gente, naquela altura dos acontecimentos, milhões, pelo menos milhares e milhares de turistas do mundo inteiro estavam vindo para o Brasil, para o carnaval. O carnaval seria realizado a partir do dia 21 de fevereiro. E antes disso, o Bolsonaro já estava se preparando. Queria proibir o carnaval. Se o carnaval fosse proibido, esses milhões ou milhares de turistas não teriam vindo para o Brasil. Mas aí não deixaram. Não, mas a gente quer que o carnaval seja realizado. Foi uma briga, foi uma confusão, e entraram no STF, e veio o processo e tudo quanto é coisa. A Rede Globo queria o carnaval realizado. O governador de São Paulo queria que fosse realizado. O prefeito de Salvador, na Bahia, queria a realização do carnaval. Enfim, Bolsonaro não teve forças para proibir a realização do carnaval. Fez com que o carnaval fosse realizado. As emissoras de televisão, enfim, todo mundo. Principalmente os artistas, Esses aí que tanto criticam o presidente. Ivete Sangalo, Cláudia Leite e outros carnavalescos que tem por aí. Queriam o carnaval. Carnaval foi realizado. O que é que acontece? Esses milhões de turistas que vieram da Ásia, que vieram da China principalmente, da Europa e de outros lugares, quando eles vieram, eles trouxeram vírus, o vírus daí da pandemia Covid-19. Eles se espalharam, os turistas, de norte a sul do país. Todos eles trazendo essa carga, essa infecção. Só que ninguém levou em consideração a isso. Então eu quero mostrar mais um arquivo. Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. A seguir, o Brasil, que já ferve no carnaval. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o padrão de infecções pelo novo coronavírus fora da China. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo para curtir o carnaval. E tem que ter fôlego, hein? São quase 450 desfiles de blocos pelas ruas da cidade. O Carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Curta o seu carnaval. Carnaval, os blocos... Pois é. Carnaval era o que todo mundo queria. Todo mundo queria carnaval. Tem mais esse outro aqui.
O governo brasileiro decreta emergência sanitária por causa do coronavírus. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o nosso All Trends, o programa que te conta tudo, que tá bombando por aí. Vamos pro primeiro assunto de hoje então. O governo brasileiro decretou emergência sanitária por causa do surto de coronavírus no mundo. O presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei que diz o seguinte: é um projeto com medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. Cancelar o carnaval por conta do surto do vírus. O que você tem a dizer sobre isso, hein? Bom dia para você, Luiz Felipe Pondé. Bom dia a todos. Suspender o carnaval, além de causar um enorme transtorno para as pessoas que estão planejando brincar o carnaval e esperam o carnaval o ano todo, iria ser um enorme chabu. Você concordaria suspender o carnaval em nome do combate à circulação do vírus? Ou você acharia isso fascista e autoritário? Carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Eu tenho certeza que esse não deve ser um motivo de preocupação para o folião, nem para o folião baiano, nem para o folião turista que vai vir para cá. Aliás, se você for observar, outros lugares aí, mundo afora, estão sendo alvo e vítimas do coronavírus. Então, se querem buscar algum lugar seguro para passar o carnaval, esse lugar é Salvador, é a Bahia, onde a gente espera fazer essa grande festa. A gente precisa lembrar de uma coisa: nós não temos coronavírus no Brasil. E fora da China, onde ele está, ele não está infectando muitas pessoas, ele não tem um quadro epidêmico típico. Epidemia hoje nós temos na China. Portanto, não existe motivo nenhum para a gente ficar preocupado com o carnaval ou com o vizinho do lado. É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China. A seguir, o Brasil, que já ferve no carnaval. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o padrão de infecções pelo novo coronavírus fora da China. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo para curtir o carnaval. E tem que ter fôlego, hein? São quase 450 desfiles de blocos pelas ruas da cidade. O carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Curta o seu carnaval. Carnaval, os blocos de rua juntam milhões de pessoas em todo o Brasil. E na segunda-feira de carnaval, os blocos voltam a tomar conta das ruas pelo Brasil. Vamos para São Paulo. Uma multidão foi para a rua para aproveitar a segunda-feira de carnaval. Desde sexta-feira, mais de 4 milhões de pessoas lotaram os blocos de rua no Rio. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Está confirmado o segundo caso de paciente com o novo coronavírus no Brasil. O carnaval ainda não acabou. No Rio, mais de 400 mil foliões aproveitaram os blocos neste sábado. Em São Paulo, 150 blocos desfilam neste fim de semana e prometem levar uma multidão às ruas. O Ministério da Saúde registrou hoje 621 casos de Covid-19 em todo o Brasil. Aumentou o número de áreas do território brasileiro em que já não é mais possível detectar como ocorreu a contaminação pelo coronavírus. Que detectou a presença do vírus antes da realização do carnaval? Sim. Seus governantes tinham informações suficientes para decidir cancelar o carnaval? Eu acredito que sim. Eles tinham informações suficientes. É certo que durante a realização do carnaval, o vírus já circulava por aqui. Sim, com certeza. A festa deveria ter sido cancelada em nome da saúde da população. O senhor conseguiu detectar
que nos lugares onde foi realizado o carnaval, houve um índice de contaminação maior. Bem maior, 5 vezes, mais 5 vezes do que o resto. Com certeza, o Brasil, se tivesse tomado as devidas providências já a partir de meados de fevereiro, cancelado o carnaval, ou pelo menos freado, impedido a vinda de europeus de outros para o Brasil, nós não teríamos essa crise, esse problema que nós temos agora. Pois é. Negacionistas. A imagem do vídeo não está boa, mas você entendeu perfeitamente. Olha só, uma das coisas que eu entendi. Naquela época, o prefeito de Salvador disse o seguinte, olha só, o vírus está aí por fora, mas quem quiser passar o carnaval com segurança, venha para Salvador. E foi uma multidão de gente. Naquele outro, passando um pouquinho antes, o Luiz Felipe Pondé diz o seguinte, você não acha que isso é coisa de fascismo? Coisa de fascista? Proibir o carnaval? Eu não vou culpar o Luiz Felipe Pondé. Por quê? Porque ele é filósofo. Ele não é gestor público. Ele não é especialista na área de saúde. Então, ele tem o direito de falar isso. Bem, então você viu. Nesse vídeo, que a imagem não é boa, tá? Mas você entendeu perfeitamente como o que eles queriam era carnaval. Queriam carnaval. O vírus já estava rolando no mundo, mas queriam carnaval. Então, naquele tempo, estavam já acusando o Bolsonaro pela coisa inversa, né? Porque dizia que ele era fascista, insinuava, né? Que ele era fascista porque queria proibir o carnaval, queria proibir aglomerações. O engraçado é que durante a pandemia, né, no decorrer, os outros que proibiram aglomerações nunca foram chamados de fascistas. Mas antes, eles chamavam de fascista o Bolsonaro porque queria proibir aglomerações. Olha só a inversão das coisas, né? E antes disso aí, nós ouvimos, e vamos até repetir, o Dr. Drauzio Varella dizendo que essa pandemia, o vírus, ia trazer apenas uma gripezinha, um resfriadinho. Aqui a gente percebe, não vou dizer mais uma vez que foi erro, até porque erro nessa situação é natural, mas uma falha do Bolsonaro. Vocês já ouviram tanta gente criticando o Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro ficou dizendo que a pandemia seria uma gripezinha, um resfriadinho. Ele minimizou, ele debochou do vírus. Ele debochou da pandemia e por causa dele tem milhares de pessoas morrendo. Foi ele que falou que essa pandemia seria apenas uma gripezinha. Foi ele que falou. Mas antes do Bolsonaro, quem falou foi o Drauzio Varella. Tá? Ou melhor dizendo, foi a Rede Globo quem falou que a pandemia seria apenas uma gripezinha, por meio do Dr. Drauzio Varella. O engraçado é que ninguém critica o Drauzio Varella por ter dito que o Covid-19 seria apenas uma gripezinha. Ele disse, e com certeza ele não nega. Mas, a bem da verdade, temos que reconhecer. Naquele momento, né? Ninguém imaginava que a Covid fosse uma desgraça tão grande quanto essa. Até porque o país onde o Covid se originou, a China, o governo de lá não estava dando as informações, todas elas como era necessário que essas informações fossem repassadas. Pois muito bem, continuemos. Olha, eu ia fazendo bobagem. Quero mostrar mais um arquivo aqui para nós. Vamos ouvir outra vez o Dr. Drauzio Varella, agora com uma imagem melhor. Vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou.
Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos. Veja bem, o doutor Drauzio Varela deu essa entrevista, deve ter sido no final de 2019, início de 2020, tá? A opinião dele. Dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Resfriadinho. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave, dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias, nós vivemos esse mesmo tipo de situação. Vem a epidemia de gripe, muita gente pega a gripe e depois vai diminuindo e acaba, não é? Vai voltar outra vez, mas desaparece. Então não há nenhuma razão para você ficar assustado. Sabe o que você não pode fazer? Você não pode acordar um dia, estou meio gripado, estou meio com sintomas de gripe, assim, meio nariz escorrendo, estou com tosse, tive febre, 38,5, vou para o pronto-socorro. Não faça isso, não faça isso. Por quê? Você chega na sala de espera do pronto-socorro, tem mais 250 que fizeram isso. E você vai estar num lugar que todo mundo tosse e espirra. É o lugar certo para quem gosta de pegar coronavírus, vai para lá, que lá é o lugar certo. Se você tiver sintomas de resfriado, tosse, dor de garganta, febre, fica em casa, quieto, toma bastante líquido, um analgésico, um antitérmico se tiver febre, e procura se alimentar direito, tomar bastante líquido é fundamental. Isso. Essa era a posição naquele tempo. Por causa dessas declarações e de outras declarações, as pessoas simplesmente fizeram pouco caso da lei do Bolsonaro. Fizeram pouco caso. Mas ainda tem mais um aqui para a gente ver. Veja mais essa outra declaração. Sair correndo para o pronto-socorro, sabe? Isso não pode ser feito de jeito nenhum, por duas razões. Primeiro, virou um inferno os pronto-socorros. Cheio de gente que não precisava estar ali. Segundo ponto, o pronto-socorro é o lugar ideal para você pegar qualquer infecção, né? Porque você fica ali na sala de espera, todo mundo tossindo, espirrando. Então você não tinha o coronavírus, vai para lá e pega. Eu acho que o critério é o seguinte: quando é que você tem que ir para o hospital? Quando você sentir falta de ar. Sabe? Esse é o problema. O problema do vírus qual é? Provoca um resfriado em 80%, 90% da população infectada. E você tem uns 10 a 20% que vão desenvolver pneumonias, vão desenvolver quadros pneumônicos mais graves. Esses são os que têm que ir para o hospital. Né? Não justifica essa loucura que está acontecendo no mundo. É aquilo, né, André? Uma gripezinha aqui, outra lá, a gente gripezinha acaba pegando. Mas é como o doutor Drauzio falou, você não pode, porque, tô com uma tossezinha aqui,
correr para o hospital e encher o pronto-socorro, seja público ou privado. Mais uma vez o termo gripezinha na Rede Globo de televisão. Então quem inventou esse termo gripezinha, resfriadinho, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro apenas copiou. Isso aqui foi uma falha dele, mas foi uma falha inocente. Foi uma falha inocente. Tem mais um vídeo aqui bem interessante. Veja bem, o João Dória, antes e depois. Começa ele criticando, depois mostra as imagens de João Dória antes do carnaval. O governo Bolsonaro errou, e errou gravemente. Negou as vacinas, negou a pandemia e negou, literalmente, o direito à vida de milhões de brasileiros e milhares que já se foram, infelizmente. É mesmo, é? Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho. Veja bem, isso aqui que ele estava falando antes, tá? Foi antes da... Aliás, foi depois da pandemia. Isso aqui que ele está falando antes foi bem depois da pandemia. O que ele falou antes da pandemia é isso que nós vamos ver e ouvir agora. Tá? Então, olha só. Nenhuma, não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente... É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China. Os casos que saíram são pontuais, estão bloqueados. É lógico, todo mundo leva em consideração, mas nós temos uma vida para levar. Tá vendo? Todo mundo queria só carnaval. Enquanto o presidente queria proibir o carnaval, proibir aglomerações, tá? E queria fechar os ambientes que faziam reuniões fechadas, como clubes, cinemas, essas coisas assim, esse povo aí só queria saber de carnaval. Brasileiros, podemos ficar sossegados. Neste momento, nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Então, nada de alarde, nada de pânico precoce, que o vírus ainda não está no Brasil. Então, vamos nos divertir, tomar os blocos com folia. 15 milhões de pessoas. A gestão do prefeito Bruno Covas está otimista. A prefeitura prevê número recorde de blocos de rua e também de público no carnaval neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, serão 796 blocos em 861 desfiles. Se a previsão se confirmar, será uma alta de 71% em relação a 2019. Hoje é carnaval. Carnaval mais seguro em São Paulo. Ao meu lado, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de São Paulo, Marcos Carlos, representando aqui o Bruno Covas. São Paulo vai realizar, nas próximas 2 semanas, o maior carnaval do Brasil. 15 milhões de pessoas nas ruas durante 11 dias nas festividades, com mais de 650 blocos desfilando nas ruas da capital de São Paulo. É isso aí. Então você vê, houve uma disputa. O governador de São Paulo dizia que o carnaval mais seguro era o carnaval de São Paulo. O prefeito de Salvador dizia que o carnaval mais seguro era o carnaval de Salvador. O fato é isso aí. Todo mundo só queria saber de carnaval. Todo mundo achava que a Covid-19 era somente uma gripezinha. E não foi o Bolsonaro que inventou esse termo. Gripezinha, resfriadinho, saiu daqui, ó, da Rede Globo de televisão. Mas depois, todo mundo culpava o Bolsonaro. Ah, ele disse que ia ser uma gripezinha. Ninguém culpou a Rede Globo, ninguém culpou o Dr. Drauzio Varela. Pois muito bem. Realizou-se o carnaval, milhões e milhões de pessoas nas ruas, morre um aqui, morre outro ali. E de repente, quando o carnaval terminou, começou a morrer gente em tudo quanto era lugar. Depois que começou a mortandade por todos os lugares, então nós podemos dizer e ver quem é o genocida. Aqui eu vejo o segundo grupo de genocidas. Quais são? Aqueles que no início de 2020 negaram a pandemia.
Aqueles que no início de 2020 simplesmente fizeram pouco caso da lei 13.979 do Bolsonaro, porque queriam fazer carnaval e fizeram o carnaval à força, à revelia. O presidente não teve força, não teve poder para impedir. E por causa do carnaval de 2020, a Covid chegou com tanta força no Brasil. E se tivesse sido impedido o carnaval, ia impedir a Covid? Não ia impedir. A Covid ia chegar de um jeito ou de outro, mas ela ia chegar aos poucos, ia chegar devagar, ia dar tempo para que o sistema de saúde se preparasse para atender a todas as pessoas. Tá? O problema é que com a chegada de milhões de pessoas para o carnaval, trazendo trilhões e trilhões de vírus, a pandemia se instalou no país quase que repentinamente. Aí, meus amigos, em março começou o chororô, começou a choradeira. Morre um aqui, outro ali, de repente começaram a morrer dezenas, centenas, e a gente começou a ouvir notícias ruins vindo da Europa, dos Estados Unidos, em tudo quanto era lugar. Aí começou aquele negócio. E agora? Vamos fechar tudo, agora é hora de fechar.